Doutor Jamaci, o senhor é especialista, como eu já dizia, uma referência na medicina regenerativa, na desintometria óssea, ortopedista, traumatologista. Eu gostaria que, nesse período pós-pandemia, a gente vive eternamente num novo normal. São doenças que foram agravadas pelo processo da Covid, doenças que já existiam, mas que acabaram tendo um agravamento ainda mais incisivo nos pacientes. Eu gostaria que o senhor pudesse trazer para a gente quais são as principais demandas que o senhor atende hoje, né, já que o senhor atende hoje exclusivamente em Cajazeiras, quais são as principais demandas que o senhor atende hoje? A principal motivo de procura ao ortopedista de uma maneira geral, hoje, né, nessa nova experiência de consultório, né, pós-Covid, as demandas de dor crônica, né? Essas dores, ela tem várias características, várias formas e apresentações, mas a dor hoje é o que faz o paciente nos procurar mais, e essa dor, como você mesmo falou, algumas são doenças que foram descobertas pós-Covid, as pessoas começaram a apresentar ou ficar mais nítido os sintomas das doenças pós-Covid. E essas dores articulares, essas dores musculares, algumas vezes, né, acompanhada de um componente psicossomático, algumas vezes acompanhada do paciente que tem aquele sofrimento, que muitas vezes foi ali como um gatilho à Covid, né? É claro que, obviamente, o sofrimento psicológico, acho que todo mundo tem um pouco, seja do estresse do trabalho, da carga familiar, da forma como a sociedade hoje se organizou, se harmonizou, a velocidade das informações, né? A imediativismo que a gente vive hoje, né? Você manda uma mensagem para uma pessoa, se a pessoa não lhe responder em 5 minutos, você já está, né, ansioso por isso daí, né? Coisa que quando a gente era criança, saía de casa e dizia, olha, a mãe dizia, volte às 9 horas da noite. Você saía sem celular, sem nada, passava 3 horas fora de casa, sem celular, sem nem saber onde você estava, né? Então, isso mudou muito a percepção, né, e a apresentação dessas dores. Afinal, né, quando nós tratamos um paciente, seja de uma dor no joelho, uma dor na coluna, a gente tem que tratar também de todo ele como um todo. Entender o que é que ele está passando, né? Entender por que essa dor agudizou, por que ela voltou, por que ela se intensificou nesse período. Então, às vezes, tem ali por trás uma noite de sono mal dormida, uma ansiedade que o faz ter o aumento de peso, que o faz fugir da atividade física e assim deixar o paciente um pouco mais susceptível, sensível, né, à apresentação de dor. Então essa é a nova cara, né, da medicina, e aí explodiu, né, depois disso a questão desses cuidados, né, de serem menos invasivos, mas também não deixá-lo sofrer, e avançou muito o que a gente chama de medicina regenerativa, né? Que é o que nós fazemos hoje, né? Apesar do nome ser muito bonito, né? De regenerar, é como se fosse rejuvenescer, né? Que o homem está sempre em busca da fórmula da imortalidade, né? Da juventude, né? Mas, na verdade, a apresentação da medicina regenerativa, ela visa desacelerar esse processo de envelhecimento ou fazer com que ele seja menos traumatizante. Então, hoje, nós ficamos felizes quando nós conseguimos voltar para a academia uma senhora de 70 anos. E aí diz, poxa, doutor, nunca entrei na academia na minha vida, mas depois que eu entrei, não quero mais sair. E assim eu sei que ela vai ser uma senhora de 80 anos mais saudável, mais satisfeita, com menos limitações, vai viver melhor no seu leito familiar. E a medicina regenerativa visa técnicas, né, métodos que costuma melhorar a qualidade de vida, e isso tem sido um feito muito gratificante na profissão, que veio pós-Covid. Doutor Jamaci, relacionado à medicina regenerativa, o senhor tem sido, inclusive, uma grande referência nessa área, principalmente no Alto Sertão. E aí eu gostaria de saber, essa especialização, o senhor realizou ela na própria Paraíba? É uma especialização, é um aprofundamento? Como é essa experiência, tendo em vista que é novo também, né? É um termo muito novo até para a própria ciência. Sim, né? Sim. Na verdade, isso se trata de uma pós-graduação, né? É uma área de atuação, né? Ela pode invadir diversas áreas da medicina. Até a área de estética, inclusive, pode ser invadida por ela. E essa área de atuação, ela é tida como uma pós-graduação, ainda não é reconhecida como uma especialização médica, não é reconhecida como
uma residência médica, e sim uma área de atuação, onde nós vamos fazer o que nós sempre fizemos, né? Só que vamos fazer de maneira mais elaborada. Com o avanço das técnicas, a gente conseguiu aperfeiçoar algumas técnicas, como, por exemplo, usar o ultrassom para poder fazer procedimentos hoje, cada vez mais buscando a deshospitalização, ou seja, você fazer um procedimento no joelho, no quadril, numa coluna, no consultório, ali minimamente invasivo, né? Reduzir número de cirurgia e melhorar a qualidade de vida. Então, assim, ele busca isso daí. É uma pós-graduação, a gente fez em São Paulo, né? Estamos agora dando continuidade numa segunda etapa. A segunda etapa é um pouco mais longa, onde nós vamos desenvolver outras habilidades, outras técnicas e trazer para cá algumas novidades que nós não tínhamos à época, aí, antes de pandemia, se assim podemos dizer, né? Isso vem me trazendo muita felicidade e uma realização pessoal, porque conseguir resolver, né, uma dor de forma rápida, né, conseguir tirar o paciente de uma dor de forma segura, eficiente, é muito gratificante. Doutor Jamacy, a gente sabe que ainda há, né, por parte do paciente, uma certa resistência, por exemplo, a determinados indicativos. Por exemplo, quando um médico ele diz que o paciente não vai precisar ir para o hospital, porque vai realizar no próprio consultório, ainda há por parte do paciente um certo tabu, né? Principalmente relacionado à medicina regenerativa. Será que de fato funciona? O paciente passa a fazer esse questionamento. Será que é a mesma coisa de ir para um hospital? E eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. Quais são os procedimentos que são possíveis de realizar no consultório e facilitando até que o paciente não precise ir para o hospital, ficar internado, realizar todo aquele procedimento que a gente já sabe que é bem demorado, né, na unidade hospitalar. Na verdade, assim, os procedimentos hospitalares, eles sempre existirão, né? Os procedimentos cirúrgicos, eles sempre serão indicados e realizados. Isso aí é natural no desenvolvimento. Por exemplo, é natural que uma artrose de joelho, um desgaste do joelho, uma osteoartrite de joelho, ela evolua ao longo dos anos para um procedimento cirúrgico. É um procedimento cirúrgico de grande porte, chama-se artroplastia de joelho. Muitas pessoas o conhecem como prótese de joelho, como exemplo. E sempre ao final da doença haverá provavelmente uma necessidade de um procedimento cirúrgico. Só que não necessariamente o paciente precisa sofrer até chegar ao dia da cirurgia. Então aí é onde está a diferença, né? O gargalo, o gatilho, esse campo que a medicina regenerativa adentrou, ela veio da odontologia. Foi um ramo muito avançado pelos odontólogos, e no mundo afora a medicina avançou nos últimos 10 anos, assim, inexplicavelmente, e o Brasil, né, nos últimos 4 anos, avançou a sua participação nisso daí. Então, antigamente, o que é que você fazia numa situação dessa? Você dizia para o paciente, olha, você tem artrose de joelho, você é muito novo, você não pode operar, então vá para casa, tome remédio, quando você tiver com tantos anos, você vem para ele operar. Pronto, e o paciente ficava um limbo, um período aberto, né, sem ter o que fazer. E esse paciente ia reduzir mobilidade, ia perder a qualidade do sono, porque quem tem dor não dorme bem, quem tem dor não se alimenta bem, e abusar de alimentos, né, com açúcar para poder compensar o problema que ele tem de dor. Isso ia desempenhar uma cascata de sofrimento do paciente, que ia se tornar um sofrimento crônico ali, prolongado. E hoje em dia, com as técnicas modernas, seguras, né, a gente consegue fazer com que esse meio entre o paciente ter diagnosticado e chegar a um procedimento cirúrgico, se for necessário, esse tempo, esse limbo que antes ele ficava perdido, você consegue deixar com que ele mantenha suas atividades de vida diária, até praticar atividade física, fortalecer a musculatura, ter uma boa noite de sono, controlar a ansiedade, fazer caminhada, pilates, academia, com um mínimo de dor, com a dor controlada. Então, isso daí foi uma curiosidade. E quando, por exemplo, um paciente ele tem essa resistência, ele chega no consultório com essa resistência e o senhor expõe tudo isso, como é que ele se convence e quando ele vê o resultado, por exemplo, de determinado procedimento que é feito no consultório e ele, se não na mesma hora ou poucas horas depois ou dias, ele vê o resultado na prática? Hoje
já existe uma certa aceitação por isso, né? No consultório, os pacientes muitas vezes já vêm até de outras cidades aí, de 2, 3 horas de distância, já chega já pronto para dizer isso. Ó, doutor, eu vim na consulta, eu já sei que o senhor faz isso, então já quero hoje mesmo, o senhor faça os exames aí, eu quero o senhor olhe os exames, se tiver tudo bem, eu quero fazer. Isso daí tem sido uma prática comum. O paciente já vem em busca disso. Na verdade, ele já tem uma propaganda, ou alguém que fez, um vizinho, um parente e tudo. E eles estão num nível de aceitação de um ponto que tem até nos deixado mais empenhados em desenvolver esse tipo de técnica, esse tipo de trabalho, né? Porque eles já estão procurando por isso. Só são idosos ou jovens também? Não, existe jovens também, com certeza. Quando é jovem, já é um perfil um pouco diferente. Às vezes tem uma má formação congênita, às vezes tem uma sequela de um trauma, né? Porque o perfil do jovem é um perfil um pouco mais traumático, o cara que sofreu um acidente de moto, de carro, e que aí ficou com uma sequela que o leva à dor. Então, já é um perfil um pouco diferente. Já o idoso, não. O idoso é aquele perfil que tem realmente a doença crônica, né? A doença antiga, né? Que ele vem empurrando, só que ele não sabia que aquilo dali poderia ser melhorado. Não sabia que aquilo dali poderia ser modulado, controlado, poderia ser dado para ele uma qualidade de vida. Você imagina que isso já era possível em outras áreas. Observe assim, um idoso de aproximadamente, 70 anos, que ele perde a sua capacidade auditiva, a sua capacidade de escutar. O que é que vai acontecer com esse idoso? Por falta da capacidade auditiva, ele vai diminuir o interesse de conversar com outras pessoas. E as pessoas, obviamente, vão ter dificuldade de se comunicar com ele. Então, ele vai ficar o quê? Isolado. Então, para isso, criou-se, né, os adventos da medicina, os aparelhos auditivos. Da mesma forma, a visão. Se o idoso tem uma perca de visão, né, a maioria das vezes é catarata, né, na cirurgia muito feitas na oftalmologia. E aí, nessa condição, se ele não enxerga bem, ele não se locomove bem, ele não vai para a igreja que ele gosta de ir, não vai para a calçada conversar com o vizinho. Então, o que é que ele faz? Faz a cirurgia de catarata, óbvio. Nem o auditivo, nem o joelho, nem o quadril, nem o olho vai ficar um olho de uma criança de 15 anos. Mas ele vai ter o suficiente para ele interagir e conviver com a sua família. Já imaginou? Então, assim, o que é você estar vivo e estar preso às suas próprias limitações. Isso. Né? É uma das sensações, eu acho, de prisão, acho que pior do que, o que o delegado faz. Porque você está no seu quarto, na sua casa, mas você não consegue conviver no seu leito familiar, seus netos, seus filhos. Então você acaba se excluindo. Você nem espera os outros se excluírem. Você mesmo se exclui. Porque você diz, não vou para a igreja mais não. Por quê? Toda vida que eu vou sinto dor. Vou não, deixa eu ficar aqui mesmo. Tem um aniversário do netinho. No aniversário do netinho, não vou para o aniversário do neto não, porque eu não estou escutando bem, o povo vai falar comigo e eu não enxergo bem, tem que alguém pegar no meu braço. Então, isso daí é uma coisa que leva o idoso à depressão. E a depressão, você sabe, você já ouviu falar, pelo menos, de que ela é muito silenciosa e que quando você se descobre, né, no meio de exclusão desse tipo, você já está no fundo do poço, né? E muito comum você dizer para o idoso, não, é assim mesmo, conviver com dor. Não, existe mecanismo que dá para melhorar a qualidade de vida. E eu acho que isso daí é uma das coisas mais gratificantes, né, mais satisfatórias, quando você termina um procedimento ali, no consultório, e o paciente já diz, doutor, já estou dobrando meu joelho aqui. Quando eu entrei no consultório do senhor, eu já não estava dobrando tanto. E agora eu já consigo dobrar. É quase um milagre, né? É quase um milagre, né? Mas isso aí nada mais é do que possível, né? O avanço da medicina, né? Com a segurança hoje, você fazer um procedimento desse guiado por ultrassom, ou seja, você vai colocar uma medicação no ponto X do joelho, no ponto X da coluna, que você tem certeza que está nesse ponto X ou Y. É quase um jogo de batalha naval, né? Você marca lá o X ou Y, e você consegue hoje levar a medicação para aquele ponto e aí tirar aquela dor. O efeito é imediato. Imediato. Já consegue aliviar a dor e o paciente já tem ali um alívio, uma qualidade de vida. Isso cura? Não. É medicina regenerativa. Eu vou dar uma janela de oportunidade para ele. Ou seja, se eu precisava que o paciente perdesse peso, como é que ele ia perder peso se ele tinha dor no joelho? Se ele não conseguia fazer uma caminhada porque o joelho incomodava. Eu tiro a dor do joelho, então ele vai conseguir fazer caminhada, academia e vai ter aí alguns meses de efeito da medicação, do tratamento.
E aí ele vai conseguir perder peso. Perdeu o peso, ele já me ajuda no controle da dor. Já é um feedback positivo. Então, volta a cascata de controle da dor para um efeito positivo. Ele está fazendo atividade física, está perdendo peso. Então, a atividade física ajuda a perder, a controlar a dor. A perda de peso ajuda a controlar a dor. O meu tratamento ajuda a controlar a dor. Então, o paciente sai dali de uma queixa de dor de 0 a 10, de 10, e vai conviver com a queixa de dor número 2, 3. Então, assim, ele começa a ter uma qualidade de vida. Doutor Jamaci, a partir dessa experiência, né, de tantos resultados positivos da medicina regenerativa, a gente pode afirmar que, independentemente da dor, independentemente da patologia ou do diagnóstico, toda dor ela é tratável, ela pode ser amenizada, qualquer problema, qualquer dificuldade de saúde, qualquer patologia ou circunstância, ela pode, a partir da medicina regenerativa, ela pode ter uma condição de vida melhor, embora que não cure, de fato não cura, mas ela pode ter qualidade de vida? Sim, sim. Até os casos avançados de dor oncológica, que a gente chama de dor crônica intratável, onde o paciente vai ter diversas doenças que podem causar dor por diversos problemas, existe como você intervir nisso, intervir para melhorar a qualidade de vida. Obviamente, alguns casos vão ser mais fáceis, alguns casos vão usar de só uma estratégia de tratamento, outros casos vão depender de várias estratégias de tratamento ou até alguma cirurgia, mas que existe sim. Né? Então, toda dor é tratável? É tratável com certeza. Existem algumas delas que obviamente vão depender de algumas coisas que a gente pode usar mais. Então, hoje em dia, quando nós falamos em dor, dependendo do perfil do paciente, a gente está falando de apoio psicológico, a gente está falando de apoio da família. Então, você imagina um idoso que tem dor no joelho e a família não acredita que ele tem dor. Ou pior ainda, diz, não, mas tem dor porque é velho mesmo. Não é assim, calma. Ele tem dor porque tem uma doença degenerativa, que vem ao longo da idade. Tudo bem, até aí, ok. Mas não é por isso que ele é condenado a viver com dor. Tá? Então, hoje tem cirurgias, né, que é feito com pacientes com 80, 89 anos, para controle de dor, que são muito seguras. Obviamente, igual qualquer cirurgia, igual qualquer procedimento, tem seus riscos. Mas, com o avanço da medicina, essa estatística mudou muito. Pra você ter noção, algumas cirurgias que a gente faz hoje, o paciente recebe alta com 24 horas após uma cirurgia de artroplastia. Há 10 anos atrás, quando eu comecei, o paciente passava 5 dias internado. Então, mudou muito. Né? Essa forma de intervir, essa forma de tratar, essa forma de entender. Eu acho que, na verdade, nós precisávamos entender. Né? A gente, enquanto ser humano, a gente tem que ser humilde ao ponto de saber que sempre tem algo mais que a gente precisa entender, escutar, né? E ver o que é que a gente pode ajudar. Né? Mas todo caso tem como, sim, colaborar para isso aí. Dr. Jamaci é o nosso entrevistado de hoje, traumatologista, ortopedista, renomado aqui na nossa região. A gente vai falar agora, Dr. Jamaci, aquilo que qualquer cidadão escuta muito no dia a dia. Primeiro que, quando se refere a jovens, é que na maioria das vezes há alguma dificuldade óssea, porque tenha sofrido uma queda, um próprio acidente, algo traumático. Mas eu queria que o senhor falasse agora especificamente para os idosos. Idosos que reclamam de dor nos pés, de aquilo que a gente escuta no linguajar popular, dor nas juntas. Todas as minhas juntas, elas estão doendo. É o braço que dói, é o joelho que dói, é o antebraço que dói, é o pescoço que dói. Quais são as causas desses problemas, doutor Jamaci? Como tratar? Olha, existe primeiro, quando a gente escuta o paciente, a gente vai tentar entender de onde vem a origem disso daí. Geralmente tem sempre um ponto que é o principal. Geralmente é a coluna, o joelho, o quadril, enfim. E a partir daí a gente vai entendendo os outros pontos de dor. Alguns casos, é a mesma doença que vai causar a dor nas articulações todas do corpo, que não é a grande maioria. Em alguns outros casos, são doenças isoladas, ou seja, a mesma doença que acomete o joelho não é a mesma doença que acomete o ombro, que também não é a mesma que vai acometer a coluna. São doenças ou patologias diferentes. E aí requerem tratamentos diferentes. Ora, esses tratamentos se encontram, né, se convergem, né, em alguns pontos positivos. Como, por exemplo, o que hoje a medicina regenerativa chama de preparo de solo. O que é o preparo de solo? É desinflamar o paciente por um completo. Desinflama dele por um completo para ver qual dessas áreas é o que está mais atrapalhando.
E aí, por isso que você está vendo mais hoje o hábito do idoso fazer mais caminhada, do idoso fazendo mais academia, as clínicas de pilates estão cada vez mais cheias. E isso é o que está mostrando que esse preparo de solo diminuiu o consumo de açúcar. Você desenvolver, não adianta você ter o melhor tratamento para dor, a melhor árvore, o IP mais bonito e colocar num solo seco, sem adubo, sem os produtos químicos necessários. Então, essa planta vai morrer. Então, da mesma forma, existe um preparo de solo que a gente cobra do paciente, né? Não adianta eu tratar uma doença que é causada pela obesidade se a obesidade não for tratada. Então, isso é um conjunto de coisas que fazem jus a isso aí. Então, o primeiro ponto, a gente tenta entender, escutar o paciente, depois examinar, né? Examinar e entender as limitações dele, saber se a alimentação pior é na marcha, se pior é no uso da mão para suas atividades diárias, não sei o equilíbrio, se é na dormida, se ele tem uma boa noite de sono, se o intestino dele está funcionando normalmente. E a partir daí nós vamos para a área específica, que é da ortopedia, que é tratar as doenças e as articulações, né, do sistema músculo-esqueleto, locomotor, do aparelho locomotor, como elas devem ser tratadas. E aí onde nós vamos entender essa causa dessa dor. Como eu lhe disse, a maioria das vezes não é a mesma doença que assola uma área do corpo, como a coluna, como o ombro, é a mesma que assola o joelho, o quadril, enfim. O paciente, o leigo, ele tem muito a dizer que tudo é uma doença só. E a maioria das vezes não é isso, né? Assim como leva a culpa a osteoporose, né? O paciente já chega muitas vezes, doutor, isso aqui é osteoporose do corpo. Não é bem aí, né? A gente tem que entender, escutar, né? De certa forma, fazê-lo participar do tratamento, né? Ele tem que participar, ele tem que querer. Não adianta nada eu fazer... Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Não adianta nada eu fazer o melhor tratamento do mundo se ele não quer fazer o preparo do solo, se ele não quer se ajudar, se ele não quer fazer o básico. Provavelmente seu tratamento vai ter um resultado ali reduzido. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Jamaci Ferreira Moreira, ortopedista, traumatologista, que atende em Cajazeiras. Para quem está nos acompanhando agora, Dr. Jamaci, como lhe encontrar? Alguém que tem essas patologias, que a gente falou aqui sobre várias, como lhe encontrar nas redes sociais ou até mesmo presencialmente para, de repente, uma consulta, sim. Né? Um agendamento... Tem agenda aberta. Isso. Tem muita gente que tem dificuldade de encontrar agenda, né, também, né? Nós atendemos, né, a semana toda, todos os dias. E podem me procurar através do telefone, né? O telefone, ele é tanto fixo quanto o WhatsApp. É o 83-3142-0000. Recebe o WhatsApp, ligação, chamada e telefone, né? Chama-se Clínica Ortop, né? A Clínica Ortop, né, que vem de ortopedia. E lá a gente vai conseguir lhe ajudar, lhe orientar, né, buscar o melhor para isso aí nas redes sociais. Pode me seguir lá, @Jamacir, do jeito que está escrito meu nome aí na tela, @Jamacir. E vou ter o maior prazer de ajudar, de orientar, né? Muitas vezes alguma coisa que vai depender da minha área, outras vezes não. Outras vezes vou precisar de um apoio do neurologista, vou precisar de um apoio de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, do fisioterapeuta, e aí a gente vai fazer o trabalho em conjunto. Integrado, né? Integrado. Doutor Jamaci, a gente falava logo no início de que, de fato, hoje a medicina ela trabalha, na maioria das vezes, para que não haja hospitalização. Mas, por exemplo, existem casos, como o senhor mesmo disse, de que necessariamente o paciente vai precisar estar em um hospital. E aí eu gostaria de lhe fazer essa pergunta, o senhor como muito conhecedor da área, não estava na hora de Cajazeiras ter um hospital? Nós temos um excelente hospital regional, que tem suas limitações, nós bem sabemos. Mas não estava na hora da cidade ter, por exemplo, como Souza tem um hospital particular? Sim. Isso tem feito uma diferença grande, né? Atualmente, hoje, Cajazeiras já conta com uma unidade, com um centro cirúrgico, né? Que funciona muito bem para hospitalizações e procedimentos cirúrgicos, até de médio porte e alguns de grande porte. E eu fico feliz porque eu já consigo realizar, dentro da cidade de Cajazeiras, alguns procedimentos cirúrgicos. Então, por exemplo, você ter aqui uma cirurgia hoje de túnel do carpo,
Por exemplo, que hoje eu tenho que levar o paciente para Sousa para operar no hospital privado e depois aguardar lá ou voltar de novo para liberar ele, né? Hoje em dia nós já temos locais em Cajueiro onde a gente opera cedinho, 6 horas da manhã, e o paciente ali na hora do almoço já vai de volta para sua casa. Às vezes até faz a refeição já em casa mesmo. Então hoje nós já temos uma unidade de centro cirúrgico, hospital mesmo de porta aberta, como o Regional de Cajazeiras não tem. Realmente há uma deficiência aqui de leitos, há uma deficiência de local para procedimento cirúrgico. Em Sousa, já está abrindo, né? Até o começo do ano que vem, provavelmente já vai abrir um outro hospital. Um grupo de médicos se reuniu lá. E em Cajazeiras também está em construção né? Com um grupo de médicos que também está iniciando a construção de creio que no final de 2025, por aí nós tenhamos. Então, está no caminho, né? Está no caminho aí, isso vai ser muito bom para a cidade, né? Geração de emprego, de renda, resolutividade local, né? Vai ser muito, muito bom mesmo. Mas isso é um processo lento, viu? Isso é um processo lento, porque... Que exige também essa cautela, né? É muito burocrático, as licenças são muito difíceis, a construção mesmo, a edificação mesmo em si é complexa, né? E aqui não tem essa expertise, né? Aqui não, eu acho que na Paraíba não tem essa expertise. Então, toda vez que se constrói isso daí, é feito muito, muito artesanal ainda, para que isso o faça. E depois vai ter o processo de instalação, né? O processo de instalação também, treinamento, é uma coisa lenta. Você quebrar os vícios, quebrar as condutas que já tem, que são antigas, que a gente não quer, tá entendendo? A gente não quer, seja do tratamento do paciente, seja do acolhimento, seja do manuseio, né, tecnicamente da enfermagem, fisioterapeuta e do médico, né, para que nós consigamos ter um serviço de excelência. Porque não adianta também abrir, tem que abrir e ter um serviço de treinamento constante para que a excelência se chegue o mais perto possível. Porque senão você mesmo assim não vai querer operar aqui, né? Se você não for bem tratado, se você não for bem acolhido. E que a estrutura não atenda, né? Essa a necessidade, exato. Então isso daí é um trabalho de formiguinha. Existe uma unidade aqui que nós fazemos, centro cirúrgico, aqui tem internação. Essa própria unidade já está em reforma para ampliação. Ela passa hoje de 3 leitos e vai passar para 15 leitos. Já está em reforma, ampliação, centro cirúrgico de uma sala. É na UTOP? Não, é na Engenheiro Carpino de Sá, no CEDIC. Sim. E lá já existe essa estrutura cirúrgica, né, autorizada pela AGVISA, Vigilância, né, Anvisa. Tudo funciona muito bem lá. E lá está sendo ampliado para mais 15 unidades de apartamento. Vai subir no primeiro andar, vai ampliar o centro cirúrgico para 3 salas, vai ficar ainda maior. Ela já funciona muito bem, mas ainda tem uma ampliação que o dono já viu logo, rapidamente, dentro de um ano, ele notou a carência e já está fazendo ampliação para atender. Eu fiquei muito feliz. E tem um outro grupo de médicos que está construindo esse, né? Não está em operação ainda e vai demorar um pouco, mas esse já funciona na cidade e já resolve uma boa parte dos procedimentos que nos atendem. Isso é muito bom mesmo. Fiquei muito feliz quando isso começou a acontecer, foi esse ano. Isso proporcionou uma melhora significativa. O paciente que vem de São João do Peixe, que vem de Palmirim, e aí tem que cortar a cidade e ir para Sousa para a gente fazer um procedimento e depois voltar, né? Hoje, ele daqui da cidade mesmo, a gente consegue fazer um ligamento de joelho. O paciente interna de manhã, quando é de tarde, já está em casa. Ou seja, ele dorme na sua casa. Isso é muito importante para a nossa cidade, além de gerar renda, emprego, desenvolvimento, né? E o senhor realiza também muitos investimentos na geração de emprego e renda, não somente na área da saúde, né? Tem outros investimentos, né? Sim. Nós investimos em outras áreas também e eu acho que uma das coisas mais felizes que me traz a desenvolver isso é desenvolver pessoas, né? Desenvolver pessoas que realmente queiram crescer, né? Que realmente queiram apoiar a cidade, apoiar o desenvolvimento. E isso daí eu acho que é uma das coisas mais felizes que nós temos aqui na minha passagem, digamos assim, pelo esse meio aí empresarial. É você pegar uma pessoa e treinar. Como é, por exemplo, ter toda a expertise na saúde, mas também decidir empreender em outras áreas novas? Olha, é desafiante. Eu acho que é por isso que me traz esse desejo. É desafiante, sabe? Obviamente, às vezes passamos por problemas, por decepções, sejam, né, de várias origens, mas o desafio é quem motiva, né? Então, quem gosta de empreender, você
pegar todos os empreendedores da cidade, vocês vão ver que é o desafio, né? E está sempre se reinventando, né? Sempre se reinventando. Se você conseguir sempre se reinventar, sempre se modernizar, você sempre vai conseguir chegar lá. Então, o grande exemplo aqui é a TV Diário Sertão, né? Se você fosse parar para pensar e dizer que você ia ter uma TV totalmente digital, online, quando a TV começou, há mais de uma década aí atrás, quando a ideia da TV começou a nascer, eu não ia chamar a peça de louco, vocês de louco, né? Não ia dizer que isso aqui, não, isso aí dá certo para João Pessoa, para Fortaleza, para Recife, né? Talvez João Pessoa, né? Mas Cajazeiras nunca, né? E você vê que hoje eu desconheço uma outra emissora, um outro grupo dentro do estado da Paraíba que tenha pelo menos uma proximidade de uma proporção que vocês chegaram, né? Então, isso aí foi um desafio, né? E não é fácil. Fazer isso e fazer aqui em Cajazeiras, né? 500 quilômetros dos 3 polos de capitais, né? Fortaleza, Natal e João Pessoa no mínimo, desafiante, né? Então, acho que é o desafio que nos move, né? Quando você vê a coisa nascendo, quando você vê a coisa apresentando frutos, aí é onde você vê, acho que o que eu fiz foi certo, né? Agora, é claro que até chegar a esse ponto demora, né? Eu tenho certeza que muita gente chamou vocês de loucos, né? Verdade. De doido, de procurar seu emprego, né? Que esquecesse isso, né? Então, eu tenho certeza, né? Igual verdade. Quando eu montei meu primeiro raio-x, que eu montei no 2º andar. E a pessoa disse, rapaz, não funciona. Um raio-x, acabar de subir 2 andares de raio-x. Não, mas tem elevador. Não, mas não existe, tá entendendo? E depois nós conseguimos desenvolver toda uma clínica com 2º pavimento, né? E aí daí, então, nós estamos buscando, né, ampliar cada vez mais, crescer cada vez mais e desenvolver. São muitas pessoas, empresas, né? Além da área da saúde, né? A gente atua na área de construção civil, que é uma área que é muito gratificante, né? Você realizar sonho das pessoas, realizar morabilidade, isso aí é uma das coisas também que eu acho muito interessante, que você começa a participar um pouco ali do leito da família, né? Onde a família vai ter um sonho e você vai ajudar a construir esse sonho, né? É muito interessante isso daí, da área de consultoria também é muito bom, porque nós podemos, com a consultoria, ensinar o que nós aprendemos, né, ao longo dos anos. Você passar o conhecimento para outra pessoa, isso é muito importante, né? E o conhecimento ele não veio para morrer comigo, né? Para ir para a terra comigo, não. Ele veio para ficar e tomara que outras pessoas colham a ideia e peguem isso e aprendam cada vez mais, né? E que depois me ensinem, né? Volto para me ensinar, e que eu contrato quanto consultor, né? Esse ciclo da vida é importante. Muito importante. E a gente vive no Brasil, doutor Jamaci, acho que no mundo, né? No mundo todo. Uma realidade, principalmente política, do chamado outsider, de que a solução está fora da classe política. E muitas das vezes o seu nome chegou a ser falado, né, de uma possibilidade de ser um possível candidato a prefeito. Passa pela sua cabeça esse desejo, esse sonho de ser prefeito, de se candidatar? Olha, não faz parte dos meus planos, pelo menos nos próximos 10 anos isso daí não faz parte não, tá? Houve realmente o convite, né, de grupos políticos, né, de mais de um grupo. Houve realmente, na época, eu balancei, né, realmente pensei nisso daí. Depois eu vi que a minha participação na sociedade, nesse momento, é outra, né? E eu preciso desenvolver essas outras coisas que a sociedade precisa. Então, eu acho que a gente tem que procurar a contribuir com a sociedade com aquilo que nós realmente podemos contribuir naquela fase. Então, depois disso eu entendi que contribuir com a sociedade não era obrigado a ser um gestor público, né? Eu posso contribuir de outras formas, né? Gerando emprego, renda, pagando impostos e, claro, também cobrando, né? Cobrando para que esses impostos sejam bem empregados, né? Então, tivemos aí um posicionamento de dizer que esse não era o pensamento a se seguir. Então, por enquanto agora, pelo menos aí uma década aí, eu não penso nisso não. Vai contribuir como cidadão, como, né? cidadão, como investidor, como empresário, né? E espero contribuir cada vez mais quanto isso. Dessa outra forma, talvez mais na frente, quando eu alcançar outro ponto de desejo, talvez ocorra essa necessidade de contribuir dessa forma, né? Mas não quer dizer que eu não possa contribuir até com a própria gestão pública de maneira indireta, né? Gerando renda, emprego, sugerindo ideias e projetos e que estraga desenvolvimento para todo mundo. Todo mundo ganha com isso. O que a cidade quer, né? A cidade quer. Doutor Jamaci, eu quero agradecer sua presença aqui no nosso programa e deixar sempre o espaço liberado
para que o senhor esteja aqui ou a gente esteja lá para a gente falar sobre saúde, sobre empreendedorismo, assuntos tão pertinentes para a cidade e para a região. Muito obrigado. Tá, Zé Neto, muito obrigado pelo convite, você, em nome de todos do sistema da TV Diário, a Pedson. Agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer também, primeiramente, a Deus, né, a capacidade das coisas básicas que nós temos e nós esquecemos diariamente, né? Ouvir, falar, se alimentar, né, se locomover. Eu acho que a gratidão a Deus ela tem que ser diária, né? Nós nos prendemos tanto a coisas banais que depois a gente se lembra, né? Tem tanta gente que não consegue sentar, não consegue se alimentar, precisa de outra pessoa, né? Então, agradecer a Deus por estar aqui, por estar vivo, por ter saúde, né? E ter uma paz ao meu redor para que a gente consiga desenvolver o que nós queremos desenvolver, né? Você fazer o seu brilhante trabalho aqui, que eu acompanho. Obrigado. Junto com o Pedson. E se não fosse essa paz que você tivesse ao redor de você, essa saúde, com certeza você não estaria aqui. Então, agradecer a Deus, a vocês, aos pacientes que me deram a oportunidade, né? São 10 anos aí como ortopedista, quase praticamente aqui na cidade. E muito feliz de fazer parte do crescimento disso, né? Desenvolvemos, né, esse trabalho, desenvolvemos além desse outros, e é muito feliz da minha parte estar aqui, falar, desenvolver, trocar ideia e também dizer que a porta está aberta, de lá, tá bom? Espero que não precise quanto médico, quando precisa não é bom, mas se precisar, mas quando precisa vai estar lá. sempre tem um atendimento excepcional. Muito obrigado, doutor Jamaci.